Então, eu tenho, evidentemente, que aqueles efeitos que foram impostos a mim, por exemplo, como o temperamento. No entanto, o temperamento é do espírito, não é do corpo carnal. Né? Aí, os disseram, unindo-se este, ou seja, o espírito, conserva os atributos de natureza espiritual, de natureza moral. Né? Aí, Kardec volta a perguntar na 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Olha, vê só. Após a união do espírito com o corpo, ele exerce com liberdade plena as suas faculdades, suas faculdades morais e intelectuais, evidentemente. E aí a espiritualidade diz, olha, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Ou seja, é como se a gente tivesse dentro de um escapandro. Quando um mergulhador veste o escapandro, ele fora do escapandro, ele tem liberdade de agir, de se movimentar. Mas quando ele mergulha, faz o mergulho e veste o escapandro impede que ele exercite com plenitude aquelas liberdades que ele tinha quando não tinha o escapandro, quando estava na superfície. Né? E no item A, Kardec pergunta, assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação da saudade do espírito, como o vidro opaco é a livre irradiação da luz. E os espíritos confirmam, realmente, é como um vidro muito opaco. E aí Kardec acrescenta o seguinte, nessa questão. Pode-se comparar a ação que a matéria exerce, que a matéria grosseira exerce sobre o espírito, a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Essa comparação com Kardec, a que eu fiz a respeito do escapandro, ela encaixa bem naquilo que os espíritos disseram. Ou seja, a livre manifestação do espírito, ela não é expressa com liberdade plena, uma vez que ela é impedida pelo corpo grosseiro que o espírito veste, ou que nós vestimos, ou do qual nós estamos vestidos. Na questão 369, os espíritos, o Kardec perguntou, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. A gente chama a atenção o seguinte, alma. Quando a gente fala em alma, quando nós estudamos lá, no tomo 1 do Livro dos Espíritos, alma e espírito é a mesma coisa. No entanto, Kardec faz uma distinção. A alma é o espírito encarnado. Quando a gente desencarna, a alma deixa o corpo material e torna-se espírito. Mas alma e espírito é a mesma coisa. Portanto, quando ele diz assim, o livre exercício da faculdade da alma, ele está se referindo ao espírito encarnado. Ou seja, o livre exercício da faculdade da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. E os espíritos disseram, olha, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau da perfeição dos órgãos. Com a excelência de um trabalho está a de uma ferramenta própria à sua execução. Então, evidentemente que quando ele se refere à excelência de um trabalho, olha, o que um pintor exercitava, por exemplo, Miguel Ângelo, na elaboração da Capela Sistina, ele usava instrumentos grosseiros. Imagina se Miguel Ângelo tivesse
os instrumentos aperfeiçoados que nós temos no século XXI. Não é? Então, evidentemente que seria uma perfeição, porque é como diz, com uma excelência do trabalho está ali uma pergunta própria que fizemos. Portanto, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos depurando o nosso corpo físico. Um dia, quando nós passarmos para um mundo de regeneração, os corpos que os espíritos mais elevados vão necessitar, eles vão sendo mais aperfeiçoados. E, portanto, o espírito vai tendo uma liberdade de expressividade muito maior do que nós temos atualmente. Então, essas eram as considerações que a gente queria fazer antes de entrar na questão 848. Porque essas questões que nós lemos e foi comentado até agora, a gente já havia lido e feito algumas considerações na aula de terça-feira. Portanto, nós passaremos agora ao estudo da questão 848. Nessa questão, Kardec pergunta o seguinte: servirá de escusas aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais?